Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para possamos dar continuidade, né, à nossa aula de suporte básico de vida, de assistência na parada cardiorrespiratória para a turma de urgência e emergência de fisioterapia da FABA, tá? No que se fala em relação ao 8º período, ok? E nós tínhamos conversado, né, sobre o início da assistência. E aí, é claro, já partindo disso daí, a gente vai entrar agora onde, né? A gente fizer uma revisão rápida aqui do que a gente foi passado, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidinho, tá? Um minuto, por favor. Pronto. Então, a gente compartilhou aqui a tela do que nós anteriormente estávamos conversando, né? E aí, gente, olha lá. A gente falou rapidinho aqui, só para fazer uma revisão rápida, né? A gente veio falando aqui do ABC, desse índice de ABC, o porquê que a gente vai utilizar o ABC, né, desse paciente com trauma, na avaliação inicial desse paciente. E aí, é claro, já falando do quê? Do atendimento primário, né? Então, a gente, no atendimento primário, a gente vai seguir uma configuração, tá? De XABCDE, porque no X eu acabo tendo uma atualização do que foi passado pelo pré-hospitalar Life Support aí em 2018, né, quando nós estivemos avançando na questão da avaliação inicial do paciente. Então, o X, a hemorragia exsanguinante, né, o controle externo, sangramento importante acontecendo, que é um fator primordial, né, ele mata rápido esse paciente. O A, que nós já conversamos sobre o controle das vias aéreas. O B, nós vamos conversar hoje sobre respiração e ventilação, né? C, circulação e controle de hemorragia. D, exame neurológico secundário. E, a exposição e controle, exposição com controle de hipotermia. Então, a gente vai seguindo aqui, rapidamente, e nós vamos entrar no B, né? O que é o B? Eu preciso entender se o nosso paciente ele encontra-se o quê? Ventilando. E eu tinha dado uma dica anterior falando que o paciente que ventila, ele minimamente que consegue expressar uma palavra, né? Então, a partir daí, quando eu vou avaliar aquele paciente caído, tá? Onde eu já fiz toda a sequência do ar, eu vou entender que esse paciente ele pode estar ventilando ou não, eu preciso fazer o quê? Ouvir, ouvir e sentir. Ah, professor, o que é ouvir, ouvir e sentir? Primeiro, eu preciso ver se esse paciente, o tórax dele, né, tem expansibilidade ventilatória, se o tórax desse paciente ele se projeta para frente, tá? Ouvir algo ao qual esse paciente esteja ventilando, ou seja, eu vou ali aproximar, né? O meu rosto, claro que percebam que no ver, ouvir e sentir, eu estou com a cabeça virada para frente, ok? Para poder observar o tórax. Ouvir, eu vou ouvir se esse paciente ventila ou não e sentir através do quê? Do ar que ele coloca para fora ou não. Então, primeiro, para saber se esse paciente está ventilando ou não está ventilando, eu preciso ver, ouvir a ventilação e sentir a ventilação, ok? Nessa posição, ou seja, apoiado lateralmente ao paciente, ok? Com a minha cabeça projetada para a visão do tórax anteriormente, tá? Então, esse é o primeiro passo para eu poder entender se esse paciente ele ventila ou não, tá, pessoal? E aí, como é que eu vou reconhecer o problema, né? Como eu falei, se eu perceber que esse paciente ele está ventilando, eu estimular uma resposta verbal e ele balbuciar, ele falar alguma coisa, eu falei, opa, a via aérea desse paciente, ela encontra-se o quê? Aberta. Ou seja, ele tem capacidade, né, de poder ventilar. Ok? E aí está aqui, ó, na nossa observação, de forma importante, não é isso? Esse paciente, ele encontra-se com
capacidade, né, de quê? De ventilar. Então, isso, para mim, é algo que possa me permitir entender que esse cara vai dizer, opa, se ele me fala qualquer coisa, tá? Eu sei que eu consigo entender, pelo menos, que ele está o quê? Ventilando, né? Ou seja, meu paciente, ele é falante, garantia de quê? De permeabilidade da via aérea, ok? Então, vamos entender esse fato, tá? Para eu poder entender isso aqui. O ver, ouvir e sentir vai ser traduzido aonde? Na observação do paciente que fala, ok? Eu consigo perceber que ele ventila. Se eu não ver, se eu não sentir ou não ouvir, se eu não sentir qualquer coisa, vou realizar o quê? 2 ventilações de resgate, ou seja, eu vou promover 2 ventilações, tá? Uma por segundo, com intervalo de 5 a 6. Só para eu poder entender que eu preciso começar a entrar, de fato, né, no socorro. Ou seja, se eu não ver, se eu não ouvir ou não sentir, eu tenho que promover o quê? 2 ventilações. Como? Eu não tenho máscara, eu não tenho ambu, eu não tenho nada na minha mão. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, as pocket masks, né? Estes são dispositivos, né, auxiliares, muitas das vezes encontrados em loja de socorro, né? Quando a gente vai comprar assim, alguma coisa para poder dar aula, e eu penso em pocket mask, eu preciso entender que ela vai me atender isso aqui, ó, lá nas 2 ventilações de resgate, né? Muitas das vezes esse processo vai estar aqui, ó, eu como socorrista, né, é importante que eu sempre possa ter a pocket mask aqui, ó, nesse momento fazendo esse trabalho para mim aqui, e eu observe uma coisa, ela possui o quê? Um filtro, né, que minimiza o contato do paciente com o quê? Com o socorrista naquele momento. Ou seja, você vai poder ventilar esse paciente sem que haja contato. Olha aqui, ó. Primeira coisa, quando eu vou fazer a ventilação, tem que hiperestender essa cabeça desse paciente para que a via aérea possa estar o quê? Férrea. Então, você vai ventilar 2 vezes, ok? Esse paciente na possibilidade de você reconhecer que ele está o quê? Tendo viabilidade. Não, minto. Vamos lá. Se ele não tiver viabilidade ou perviabilidade via aérea, você vai fazer o quê? As 2 ventilações, ok? Lembrando, se ele falar, ele tem perviabilidade via aérea, ok? Muito bem. A ventilação boca a boca. Bom, 2 pontos importantes, tá? Primeiro, ventilação boca a boca você vai fazer, por exemplo, com quem você conheça, né? Vamos dizer que num trauma, né, de família, você tem lá sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, enfim, onde você saiba do estado de saúde daquele paciente, tá? E você precisa ventilar. Você vai fazer ventilação boca a boca. Observe a pegada, né? Aquela boca de peixinho aqui, né? Com o quê? Com as 2 pinças, uma lá no lábio superior, fazendo com que o nariz possa estar fechado, porque senão vai ter escape, né? E aqui embaixo, ó, com a boca de peixinho também no lábio inferior. Então, eu vou fazer a pegada do peixinho, mantendo, mais uma vez, o nariz fechado e promover o que? As 2 ventilações. Lembrando, pessoal, para pessoas que tenham, você possa ter conhecimento da saúde dela e pessoas próximas, né? Seu pai, enfim, parente de primeiro grau, por exemplo, ok? Nesses casos, ó, o paciente está vomitando, tem aqui um sangramento, um trauma, né? Nesse sangramento aqui importante. O que eu vou fazer? Se essa pessoa encontra-se dessa forma, uma vítima na rua, naquele momento ali, eu preciso ventilar. Mais uma vez, ó, pocket mask, ou seja, né? Fazer lateralização em bloco, eliminar aquele conteúdo líquido, tá? Desse paciente que você acha que ele precisa de ventilação, ok? Tentar eliminar o máximo que você puder e fazer o quê? A pocket. Mais uma vez, com
2 ventilações de resgate, ok? E aqui, né, é o melhor dos mundos, né, que a gente possa encontrar naquele momento, que é claro, é a gente ter um AMBU disponível para poder ventilar esse paciente. Claro que você é socorrista. Ah, prof, tu tem AMBU na tua bolsa, no teu carro, você tem pocket mask? Olha, eu não tenho, mas a gente sabe que naquele primeiro momento eu preciso entender que eu tenho que chamar ajuda. E na ajuda, antes de qualquer coisa, é uma ajuda da onde? Da ambulância, é uma ajuda da defesa civil, né? E aí, é claro, todo o aparelhamento vai aparecer naquele momento, tá? Mas eu posso ter na minha bolsa uma pocket mask? Eu posso ter no meu carro um AMBU? Posso. Nós, como profissionais de saúde, não impede de você ter o seu AMBU. Eu tenho o meu AMBU para dar aula, né, que eu deixo ele guardado, aquela coisa toda. Mas eu tenho que entender que, se eu tiver que usar na rua, por exemplo, a gente vai usar, ok? Então, galera, é importante que nós possamos ter esse cuidado, tá? Primeiro, com o quê? Com a possibilidade de avaliar a ventilação do paciente, que é o mais importante. Nós entendermos que, se esse paciente ele tem presença de ventilação, eu consigo perceber por onde? A partir do momento que ele fala, tá? Porque eu tenho o quê? Permeabilidade, né? As minhas vias aéreas elas estão pérmeas, permitindo que o ar entre partes, ok? Então, a gente para aqui no B. Semana que vem a gente vai falar sobre o C, tá? Entrando já com as manobras de ressuscitação, para que vocês possam entender toda essa questão da assistência de forma didática, mais calma, e a gente possa dar sequência aí nas atividades online, ok? Então, eu vou, daqui a pouco, publicar isso lá no canal, tá? E vocês possam acessar depois. Um abraço, fiquem com Deus e vamos nos falar. Ah, outra coisa, eu vou lançar lá no fórum de atividades o vídeo, tá? Para a gente poder fazer aí o processo, beleza? Um grande abraço, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Recording, pause recording, end meeting. Okay. End meeting for